Sabe, no universo dos amplificadores de guitarra, tem aquelas marcas que gritam. A ideia delas é essa mesmo, rasgar, cortar a mix com uma agressividade que é pura e simples. Aí tem outras, né, as que nasceram para distorcer. O lance delas é saturar, comprimir, pegar o sinal da guitarra e transformar em uma coisa, assim, visceral, bem crua. Mas aí tem uma outra categoria. Uma marca que não tá nem aí pro grito ou pra distorção. Ela se define por uma coisa bem mais fundamental: autoridade. Ela não grita, ela domina o espaço. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa é a história da Hiwatt, a marca por trás de alguns dos amplificadores mais potentes, com um som mais limpo e, vamos ser sinceros, praticamente indestrutíveis que já foram feitos. É uma jornada de engenharia levada à obsessão e de um timbre que virou lenda. Pra gente entender a Hiwatt, primeiro a gente precisa conhecer o cara por trás de tudo. Nossa história começa lá na Inglaterra nos anos 60. Pensa só, o rock and roll explodindo por todo lado e a tecnologia da época sendo levada no limite, ao extremo. O nome desse cara era Dave Reeves. E olha, ele não era um técnico qualquer não. Ele já tinha trabalhado na lendária Vox. Então assim, ele conhecia os circuitos britânicos de cabo a rabo. Só que ele enxergava os problemas, as limitações. E aí em 66, ele decidiu que ia fazer algo melhor. Fundou a própria empresa, que logo viraria a Hiwatt. Mas o que realmente diferenciava o Reeves era a filosofia dele. Ele não queria só fazer um amplificador mais alto. A obsessão dele era por 3 coisas. Um trio que colocava ele em outro patamar. Potência que desse para usar. Confiabilidade que fosse a prova de tudo. E um controle absoluto sobre o som. E essa obsessão toda, bom, ela se refletiu direto na construção dos amps. Enquanto todo mundo estava correndo para a produção em massa, o Reeves foi para o caminho totalmente oposto. Uma abordagem que era quase militar. E isso aqui resume tudo perfeitamente. Sério, abrir um Hiwatt daquela época é como olhar um equipamento de rádio de guerra. A fiação é uma obra de arte, sabe? Tudo em ângulo de 90 graus, perfeito. Os componentes eram gigantes, muito maiores do que precisava ser, e cada pecinha era soldada e testada, uma por uma. Não tinha linha de montagem, era puro perfeccionismo. E o resultado dessa engenharia toda, desse exagero de qualidade, é impressionante. Muitos desses amps, feitos há quase 50 anos, estão aí, funcionando perfeitamente até hoje. Muitas vezes, melhor que equipamento novo. É a prova, né? A prova da visão que o Reeves tinha. Tá, mas e aí? Como é que essa construção toda se saiu no mundo real? Bom, no final dos anos 60, as bandas de rock ficavam cada vez maiores, o som cada vez mais alto, e tinha um problemão. Os amplificadores não aguentavam o tranco. Simples assim. Quebravam no meio da turnê, às vezes no meio de uma música. Aí a gente chega no conto principal. Quem ia precisar de um equipamento robusto desse jeito? Ninguém mais, ninguém menos que Pete Townshend, do The Who. O cara era conhecido pelo volume absurdo e por quebrar guitarra no palco. Ele precisava de algo que sobrevivesse a uma noite de show com ele. E foi na Hiwatt que o Townshend achou a solução. Aquelas paredes de caixas e cabeçotes não só davam o volume que ele queria, mas principalmente aguentavam um tranco. Essa imagem, sabe, de poder, de algo que não quebra, foi o que construiu a reputação da Hiwatt como um amplificador dos deuses do rock. Mas olha que interessante. Se o Townshend usava a Hiwatt como uma arma, outro guitarrista usou como um pincel. David Gilmour, o cara por trás do som do Pink Floyd. A abordagem dele era outra, completamente diferente. Ele não queria agressividade. Ele queria clareza, espaço sonoro. E foi aí que a outra face da Hiwatt apareceu. Aquele headroom imenso, que basicamente é a capacidade do amp de continuar com o som limpo, mesmo num volume muito alto, virou a tela em branco perfeita para o Gilmour. Era ali que ele pintava as paisagens sonoras dele com os pedais de efeito. O som de álbuns como The Dark Side of the Moon, nossa, deve muito a essa combinação. O que nos leva à pergunta principal, né? Afinal, o que exatamente fazia o som de um Hiwatt ser tão diferente? Por que ele não soava como os outros amps da época? Acho que o melhor jeito de entender é comparar com o maior rival dele, o Marshall. Enquanto o Marshall era feito para saturar, para distorcer logo, o Hiwatt era o oposto. Ele foi feito para resistir a isso, para ficar limpo e definido. Tem até uma frase famosa que mata a charada. Um Hiwatt é como um Marshall com educação britânica. Perfeito, né? Então, vamos dissecar esse som. Os graves, super firmes, sem embolar nada. Os médios, presentes, bem definidos. E os agudos, cristalinos, sem aquela estridência chata. E a dinâmica? Cara, a dinâmica era brutal.
Respondia a cada detalhe da palhetada com uma autoridade que era, assim, impressionante. E dentro desse universo Hiwatts tem um modelo que é o modelo. O padrão ouro, sabe? O lendário DR-103. E os 100 watts dele não eram 100 watts quaisquer, eram 100 watts de puro headroom, de pura autoridade sonora. Claro, outros modelos icônicos tipo o DR-504 de 50 watts e até o monstro de baixo DR-201 seguiram essa mesma filosofia, cada um virou uma lenda à sua própria maneira. Mas como acontece em muitas histórias lendárias, um momento trágico estava chegando. Um ponto de virada que ia marcar o fim da era de ouro da Hiwatts. Em 1981, Dave Reeves faleceu, e com ele foi embora a alma da Hiwatt, aquela força obsessiva por trás da marca. Sem a liderança dele, a empresa passou de mão em mão, a produção ficou inconsistente e aquela reputação construída com tanto cuidado começou a desmoronar. E isso nos traz para os dias de hoje. A Hiwatt pode não ser a marca que mais vende no mercado, longe disso. Mas o status dela, para quem entende do assunto, é o de uma lenda cult, uma marca reverenciada por aquela qualidade que parecia inabalável. E acho que essa é a grande lição da história toda. O legado da Hiwatts não foi construído em cima de modinha ou de popularidade. Foi construído na integridade da engenharia. Ter um Hiwatts antigo é ter um pedaço da história. É um exemplo do que acontece quando o objetivo é simplesmente a perfeição e nada menos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que talvez resuma toda a filosofia da Hiwatt. Num mundo que vive confundindo o barulho com o impacto, a marca nos ensinou uma lição muito poderosa. Potência de verdade não é sobre barulho, é sobre presença.